Me fala como é que tá o progresso de vocês, como é que tá colocar em prática. Vocês têm conseguido assistir às aulas do que a gente já assistiu? Tem conseguido fazer os exercícios? Tem conseguido fazer as auto-hipnoses? Como é que tá essa parte? Oi, Eu boa essa noite. semana não fiz muita coisa. Essa semana não fez? Não. E a Erika fez? Também não. Essa Independente dessa. semana, Tá, mas eu- independente dessa semana, nas outras semanas vocês estavam fazendo, como é que tá? E qual é a dificuldade de fazer? Por que que não estão fazendo? então, eu, tipo assim, pra mim tá assim a correria do dia a dia mesmo, né? Aí Uhum, chega em casa, aí tem as coisas para fazer e tudo, e você acaba meio que adiando. Aí uhum. eu preciso me comprometer, que nem eu já fiz, de pegar, tipo assim, um final de semana, me comprometer e estudar as aulas direitinho. Tá. É que, vamos dizer assim, a minha idade, às vezes eu fico, né, um pouco atrapalhada com as coisas, né, que nem eu tinha comentado outra vez que eu estava com problemas de saúde aí, que também me deixou bastante desanimada, mas agora eu tô melhor, graças a Deus. Tá. E Vamos essa lá. semana para mim é um pouco pesada, né, que o falecimento da minha mãe hoje faz 4 anos. Uhum. Então, a gente tem, assim, eu tô com uns pensamentos, outras coisinhas, assim, vamos dizer assim, a minha saudadezinha tá aqui, eu tô curtindo ela. Eu tô tendo um momento, assim, muito pra mim, né, Tá. de recordação. Mas eu tô bem. No geral, eu tô bem. Mara- Maravilha. Aproveitando essa deixa, dá para me ouvir direito? Dá. Tá ótimo. De aulas mais do início, não sei dizer o módulo, mas eu já estava fazendo por mim um pouco isso, mas usei um exercício de pegar frases para eu colocar para mim mesma e a repetição assim dessas frases para que entrem na minha cabeça uma questão também de hábitos, de coisas a fazer no dia a dia, mas muito também de sentimento. Vem alguma coisa e eu mentalizo e repito, eu escolho não sofrer, por exemplo, sabe? Uhum. E então deixa passar como uma onda, se vem de novo, eu escolho não sofrer. Ou uma vontade, algum hábito, alguma coisa que eu esteja querendo deixar, ou após uma mentalização que eu fiz, que eu aproveitei e introduzi alguma frase, algum pensamento assim, depois disso, utilizando no dia, entendeu? Uhum. Eu não sou o personagem, eu não sou isso, eu escolho não ser mais isso. Eu vou ser eu, assim, colocava algumas coisas, sabe, do Legal. meu exercício pessoal, mas como mantras, assim, para usar em repetição e para mim tem me ajudado bastante. Eu acho que é válido, assim, né? Ótimo. Vamos lá, duas coisas. A primeira, aqui, né, eu sempre trago o conceito do que eu tô falando e eu trago depois alguns exercícios que esses exercícios eles foram montados de determinadas maneiras porque eles causam resultados, tá? Mas isso não impede vocês de criarem os seus mecanismos também. Quando a gente entende o princípio que está por trás ali do exercício também, você pode começar a criar os mecanismos para você atuar com esses exercícios que vão funcionar no dia a dia, como você, por exemplo, está fazendo em alguns momentos, tá? Então, assim, eu acho que não vale descartar os exercícios que já tem prontos aqui. É legal fazer eles, porque eles já estão ali, né? Eles têm uma validação, mas crie também os mecanismos de vocês, tá? Então, eu hoje tenho as minhas auto-hipnoses que eu faço do meu jeito, né? Que muitas vezes eu nem coloco algumas coisas aqui porque é o meu jeito ali de fazer. E esse
é o grande ponto de vocês estarem o tempo inteiro fazendo, sabe? Eu friso muito, eu bato muito na tecla de estar fazendo o tempo inteiro, de assistir aula de novo, porque quanto mais você vai se entendendo, entendendo como você funciona, melhor são os caminhos que você mesmo cria para dar as sugestões depois. Eu tava com uma bola gigante no joelho, eu acho que não sei se eu já mencionei isso em alguma aula aqui. E aí essa bola, fui em três ortopedistas, os três ortopedistas falaram para mim, olha, Igor, é cirúrgico. Tem que fazer a cirurgia porque não tem jeito, uma válvula do meu joelho tinha estourado e tudo mais. É, resumo, eu fiz auto-hipnose e sumiu a bola, né? E aí quando eu voltei no terceiro médico, ele falou assim, cara, o que que aconteceu? Eu falei, não, eu fiz auto-hipnose. Ele, não, como assim? Me explica isso, não tô entendendo. Aí eu expliquei. O resumo, esse médico, ele me indica paciente dele que estão com questões físicas que ele não consegue resolver através da ortopedia, né? Por que que eu tô falando isso? Essa auto-hipnose que eu fiz na época, para essa questão do meu joelho, eu fiz ela meio intuitiva, eu fui por uns caminhos assim, sabe, de auto-hipnose que eu só tive a criatividade de ir por esses caminhos porque eu já repetia muito a auto-hipnose, eu fui criando repertórios dentro de mim para fazer isso, sabe? Então, mais uma vez, estar repetindo as aulas, estar repetindo esse processo, esse programa que é quebrar o hábito de ser a personagem, né? Vocês veem que nas 4 aulas teve ali auto-hipnose, fiz questão de colocar auto-hipnose, porque esse foi um específico que eu queria que a gente tivesse a repetição mesmo de fazer. Por quê? A repetição, ela é uma das coisas mais poderosas para a gente transformar a nossa vida. Nós somos quem nós somos hoje por repetição. A personagem que guia a vida de vocês hoje, ela guia por repetição, de tanto fazer aquilo daquela maneira, a personagem de vocês hoje atua dessa maneira, né? Então, vocês hoje são um reflexo dessa personagem, porque se repetiu muitas vezes. O que que a gente faz? A gente está invertendo a lógica. Eu vou falar ainda disso aqui nessa aula também, falei um pouco na passada. Então, por isso eu bato muito na tecla de repetição, de fazer, né? E quando a gente começa a entrar nesse processo de estar aqui no treinamento, de fazer as aulas, de fazer os exercícios que eu peço, mais ainda essa personagem que você já é, que você vive hoje, vai criar todas as justificativas para dizer que não tem tempo, que não deu, que você teve não sei o quê. E, gente, todo mundo tem a vida super atribulada. Todo mundo tem. E não tem um dia da minha vida, por exemplo, por mais que ela seja atribulada, que eu não estude. Não, hoje eu estudo todos os dias. Eu encaixo, eu dou o jeito. Então, enquanto eu tô indo pro almoço, aqui caminhando, que eu desço da clínica, eu tô ouvindo uma aula que eu tenho que ouvir. Enquanto eu tô sentado, às vezes almoçando aqui, muitas vezes eu trago a comida para cá, eu tô aqui lendo alguma coisa que eu tenho que ler. No intervalo de alguma coisa eu pego o livro para ler. Então, assim, sempre tem espaço. Sempre tem espaço. E ainda assim, eu determino horários do meu dia para isso também. Então, tal horário de tais dias são para estudar. Se vocês, e aí por isso eu dei aula, eu dei o programa de hábitos, né, que foi o segundo programa nosso. Lá justamente a gente aprende a criar os hábitos. Então, como é que você cria os hábitos? Lembra disso? Marcando um horário específico, um local específico para fazer a atividade. Se a gente fala o seguinte, olha, aqui tem a aula, pessoal, então façam o exercício dessa semana, o exercício dessa semana é esse. Se fica só na cabeça, fica só na cabeça. Você não vai fazer. Agora, se você coloca ali na agenda um horário específico, um local, tudo certinho, aí você começa a criar o hábito de assistir às aulas, de fazer os exercícios ou qualquer outra coisa que seja, tá? Então é muito importante vocês usarem as estratégias que a gente vem falando. Poxa, eu não estou conseguindo criar um hábito que é de assistir aula. Assiste o programa de hábitos lá para relembrar como criar esses hábitos, né? Cada vez mais aqui no clube, eu vou municiar vocês de ferramentas, de estratégias para justamente
alcançar o resultado que vocês querem, tá? Então a gente vai ter daqui a pouco cada vez mais, né? A gente sempre vai estar tendo uma aula nova, um programa novo, mas cada vez mais teremos, tá bom? Então vamos à aula de hoje. Vamos que vamos. Ah, já está gravando aqui. Então, o pessoal que está assistindo no gravado já pegou aí desde o iniciozinho. Beleza. Muito bem. Bom, a gente falou então, nas outras aulas, principalmente, né? A gente. Essa é a última aula, tá? Desse programa. O encontro 4 do, do Quebrando o Hábito de Ser a Personagem. E essa jornada nossa de 4 aulas, todo o programa, na verdade, quando ele chega no final, né, que hoje é o nosso último encontro, ele na verdade não é o final, né, porque a gente encerra um programa para começar um novo programa. Então sempre tem um ciclo fechando e para dar continuidade ali a um novo ciclo, tá? Então o tempo inteiro a gente está nesse mecanismo de novos ciclos. Cada programa que nós vamos construindo, nós vamos criando mais clareza, né, de quem nós estamos nos tornando, e mais nós vamos treinando para nos tornarmos esse novo eu, para criarmos essa identidade que a gente quer. Então, pensem sempre no encerramento de cada programa como um novo começo, né? Como um novo começo de novas possibilidades, de novas estratégias e ferramentas que eu vou passando ali. Bom, nesse programa, na nossa primeira aula, o nosso foco principal foi o entendimento, né? Foi a mudança de perspectiva. A gente mergulhou muito ali na ciência, na física, na biologia, né, para responder a uma pergunta fundamental que é por que a minha vida é como ela é. Né? A gente foi muito por isso. E a resposta que a gente encontra ali, ela de certa forma ela liberta a gente, porque essa resposta ela mostra que nós não somos vítimas da nossa genética e nem do nosso ambiente, né? A gente, durante muitos anos da nossa vida, a gente vem carregando esse estigma de que a genética e o ambiente moldam e determinam a nossa vida, então a gente vai ver nessa primeira aula isso, né? Então a gente descobre ali que somos um sistema de energia e informação, né? E constantemente nós estamos enviando uma assinatura eletromagnética para o campo das infinitas possibilidades, né? E aí a gente sai dessa primeira aula com uma espécie de mapa da nossa realidade. A gente deixa então de ser passageiros das nossas próprias vidas e passamos a assumir esse comando. A gente entende que a responsabilidade para assumir esse comando é nosso. Beleza. Na nossa segunda aula, já com esse mapa em mãos, o nosso foco foi para um acesso, né? Porque de que adianta você ter um mapa se você não sabe como, por exemplo, ligar o carro, né? Você tem lá o mapa para ir para algum lugar, mas você nem sabe como ligar o carro. Então, nessa segunda aula, a gente foca ali em mapear as nossas ondas cerebrais, entendendo a função da mente analítica e, o mais importante, aprendendo técnicas para conscientemente sairmos daquele estado de estresse, o estado beta, né? E entrarmos no estado de criação, no estado alfa e teta. A gente entende que a gente vive a maior parte do nosso dia nesse estado beta, né? Estresse, que é o estado de simpaticotonia, né? O tempo inteiro é impossível criar nesse estado. Então a gente aprende ali a entrar no estado alfa, no estado teta, para deixar essa parte ali de lado e justamente começar a entrar na criação, no estado muito mais criativo, tá? A gente aprende a criar coerência entre cérebro e coração, né? Saímos dessa aula, daquela aula 2 com uma nova habilidade, né? Que é a chave para abrir a porta do nosso sistema operacional subconsciente. E aí, na semana passada, nós fomos para a terceira aula, e o foco dessa terceira aula foi a ação, né? A gente começa a pensar ali na ação mesmo. Com o mapa da primeira aula e a chave da segunda aula, a gente realiza o primeiro grande trabalho prático, né? Que é a libertação. A gente faz
uma jornada de olharmos para a personagem não para lutar com ela, mas para a gente se desidentificar dela, né? Então a gente praticou ali os passos para reconhecer, para admitir, para declarar e, por fim, ah, render a energia do nosso passado a uma inteligência maior. E aí a gente cria espaço, que é um vazio, né? Que eu uso a referência da gente não ser, a gente ser ninguém naquele momento. Então a gente sai de uma aula com um novo estado de ser, um estado de potencial puro, esse estado de ser ninguém, né? Pronto para o novo, para o que der, para o que vier, né? Pronto para essa nova identidade. O que vem a seguir nessa aula, logicamente, é o motivo pelo qual nós fizemos tudo isso. Né? Na primeira aula a gente ganha o mapa, na segunda aula a gente ganha a chave ali, e na terceira aula nós limpamos esse terreno. Hoje nós vamos para o passo final, de alguma maneira, o mais gratificante hoje, né? Que é o nosso foco é a criação. Então hoje a aula é voltada para a gente entrar nessa criação. Tá? Hoje nós vamos usar esse mapa da primeira aula, a chave e o espaço que nós criamos para instalar o programa da sua nova identidade. Hoje, a gente vai deixar de ser alunos da nossa mudança para nos tornarmos o mestre da nossa própria criação. A gente vai começar essa criação de fato. E é muito importante que vocês comecem a aprender a fazer isso com uma certa consistência. Porque lembra, se nós somos quem nós somos hoje, ou melhor, se a personagem que nós somos hoje, né, que está determinando a nossa vida, ela é porque ao longo do tempo ela foi repetindo muitas vezes as ações de ser quem ela é, nós precisamos agora repetir as ações de quem nós queremos ser, tá? E com essas estratégias, com essas auto-hipnoses, o caminho é muito mais profundo e muito mais rápido para a gente atingir esse resultado. Então, o que a gente vai fazer hoje é a prática que, se a gente for analisar a história, a biografia de grandes gênios, atletas, músicos, atletas olímpicos, né, músicos renomados, a gente vai perceber que eles fazem esses ensaios mentais. Inclusive, eu costumo dizer que eu comecei a jogar vôlei com 10 anos de idade, né? Eu fui atleta profissional, cheguei à seleção brasileira, e eu falo que a hipnose ela já estava na minha vida muito antes de eu saber que ela entraria na minha vida, porque quando eu era atleta, eu fazia muito ensaio mental. Antes dos jogos, um dia antes do jogo, eu ficava visualizando como seria o jogo no dia seguinte, o que que eu ia fazer, quais eram as bolas que eu ia dar. Ou seja, eu criava toda a história mental do jogo de forma intuitiva. Na época, ninguém me falava para fazer isso. E eu já fazia esse ensaio. E muitos atletas fazem isso. Muitos músicos fazem isso para criar uma obra. É, e vários gênios, né? Porque existe uma máxima que a gente fala muito, que é a seguinte: tudo que é criado no mundo foi criado duas vezes, né? A primeira vez foi na cabeça da pessoa e a segunda foi no mundo. Então, mesmo, sei lá, essa cadeira aqui, essa estante aqui, ela foi criada duas vezes. A primeira, uma pessoa precisou pensar nela, e aí ela pensou, ela falou, não, vai ser assim, vai ser assado, eu vou fazer isso. E aí depois ela materializou isso num desenho e depois materializou, de fato, numa estante, né? E aí é muito doido a gente pensar que tudo que é criado no mundo é criado duas vezes, mas você quer ser alguém, você quer ser de uma determinada maneira, mas você não cria essa pessoa antes. Quantas vezes você parou para criar essa pessoa? Eu quero ser, eu sou assado, eu quero ser assim, 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 assim. A gente não cria, a gente não para fazer isso. Não tem. Ué, como é que uma pessoa conseguiria criar uma estante sem um desenho dessa estante? Vocês acham que ela ia pegar as madeiras aleatórias, cortar de qualquer tamanho e depois ia sair tentando montar? A chance de dar errado ia ser enorme. A base ia estar menor do que talvez as laterais, já não ia encaixar, aí a parte de cima não deu. Primeiro ele precisa criar na cabeça dele, visualiza, depois ele bota no papel, depois. É a mesma coisa, pessoal. É a mesma coisa. Primeiro você cria na cabeça quem você quer. Depois você coloca em prática nessas auto-hipnoses que eu estou colocando aqui. E aí
por repetição, aquilo vai se materializando, porque nós já entendemos que nós somos energia. Quando a gente coloca isso no campo das infinitas possibilidades, aquilo se materializa. Aí as pessoas falam: ah, é só você pensar positivo. Não é só pensar positivo. Pensar positivo é uma parte da equação. Existe uma outra parte imensa da equação, que é essa que a gente está fazendo aqui. Só que, ao mesmo tempo, ela não é uma parte difícil. É simples. É simples. Só que ela precisa da estratégia certa e de consistência. E a maioria das pessoas não tem, eu não sei nem a palavra para usar, mas elas não têm a coragem, talvez, de continuar, de persistir, para que elas de fato criem a realidade delas. E aí não dá para uma pessoa falar assim: ah, mas eu não consigo fazer as auto-hipnose, eu não tenho tempo, eu não tenho é, local. Óbvio que tem, gente. Óbvio que tem. É a coisa mais importante, é a tua vida. Se você não tem tempo para parar para isso, não tem jeito, né? Então, essa arte é um ensaio mental, né? Um ensaio mental que eu fiz muitos anos e que muita gente faz, como eu falei. E eu já falei o porquê da gente conseguir fazer isso, né? Eu acho que em várias aulas eu menciono isso e eu gosto de sempre falar isso. O cérebro não sabe a diferença entre uma experiência real de uma experiência que você imagina. Ele não sabe essa diferença. E quando eu falo isso, constantemente, meio que entra e sai pela cabeça da maioria das pessoas, porque as pessoas até falam assim: não, eu sei, eu entendo, mas elas não internalizam. Se você entende algo, mas não internaliza, você não entendeu de fato, né? Aquilo só passou por você. E é justamente que eu trouxe a referência de um estudo, porque como muita gente não internaliza isso, eu peguei um estudo, e esse estudo, ele é muito legal, porque eles separaram um grupo de pessoas em dois grupos, tá? O primeiro grupo, eles instruíram as pessoas a sentar num piano e praticar fisicamente, tocando ali o piano, né, uma escala de notas, por 2 horas por dia durante 5 dias. Então, pegaram ali um grupo de pessoas, 2 horas por dia tocando piano, uma escala de notas, né? A outra metade do grupo foi instruída por 2 horas por dia a somente fechar os olhos e imaginar que estavam tocando aquela mesma escala. Tá? Então eles não faziam nada, nem com a mão assim, eles só imaginavam. Fechavam os olhos e ficavam imaginando. Imaginavam eles com a mão tocando, imaginavam eles sentindo até as teclas, né, ouvindo as notas, mas tudo mental, tá? Esse grupo de controle não fez absolutamente nada. No final dos 5 dias, pegaram o mapeamento cerebrais, ali, os exames cerebrais, né, do grupo que praticou fisicamente, do grupo que de fato estava lá tocando, e mostraram um crescimento significativo, de novas conexões neurais, tá? Na área do cérebro ali que controla os movimentos dos dedos, principalmente nessa parte da área que controla os movimentos dos dedos. Ok, isso já era esperado, né? Eles estavam lá tocando, então é mais do que natural que isso acontecesse, tá? Mas o que mais chocou os cientistas foi que o grupo que só imaginou mentalmente mostrou um desenvolvimento neural quase idêntico, praticamente idêntico. O cérebro deles se religou como se eles já tivessem vivido a experiência. Ou seja, é como se eles tivessem instalado o hardware, né, neurológico daquela habilidade sem nunca terem movido um dedo para aquilo. O que que isso significa? Significa que você pode fazer o seu cérebro parecer que o futuro que você deseja já aconteceu. Gente, olha, a gente consegue, de certa forma, enganar o cérebro para mostrar que o que eu quero já está acontecendo na minha vida. Você pode, então, instalar, por exemplo, os circuitos da riqueza. Ah, eu quero ser rico, então instala os circuitos da riqueza. Você pode instalar os circuitos da saúde, do amor, da confiança, antes mesmo da experiência se manifestar. Olha que loucura. Eu falei esses dias com um grande amigo que ele tá num evento. Não, minto. Ele estava num evento há 2 semanas atrás. Ou melhor, semana passada. Peraí, gente, é que eu já final de semana passado. Final de semana, eu falei com ele, ele estava no evento. E aí ele estava passando um momento delicado financeiro, né?
E eu falei, cara, você tem que viver a experiência e tal, 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 e um pouco dessa conversa aqui. Aí ele falou, então beleza, eu vou pegar esses 2 dias de evento e eu vou agir como se eu tivesse 100 milhões de reais na minha conta. Eu vou agir, tipo, sentindo que eu tenho 100 milhões de reais na conta. Falei, beleza. Cara, é muito louco, porque ele vai palestrar num evento que tem amanhã e depois de amanhã, aqui em São Paulo, com grandes palestrantes. Eu até mandei para vocês no link como bônus. Se vocês quiserem, eu consigo ingresso para vocês irem para lá. Grandes palestrantes vão estar lá e ele foi convidado. Ele falou, cara, eu preciso te dizer como isso aconteceu. Ele falou, você não tá entendendo. O fato de eu andar como se eu tivesse 100 milhões na minha conta, as pessoas estavam me olhando de maneira diferente. Elas estavam me enxergando, falando comigo de maneira diferente. E ele foi chamado para um evento que ele não estava no radar dele. Não era um evento para ele estar lá. Ele está aqui em São Paulo, chegou hoje, estava hospedado no hotel, pagaram o hotel. Ou seja, olha que loucura, né? Assim, 2 dias que ele experimentou a realidade. Então, isso acontece. Isso é a neuroplasticidade. Quando você ensaia mentalmente a sua nova identidade, você está forçando novos grupos de neurônios a dispararem juntos. Ou seja, como a mente não sabe a diferença do real para o imaginário, aquilo é a realidade para ela. E aí você está literalmente construindo as estradas neurais do seu futuro. Você não está esperando a realidade mudar para se sentir diferente. Se esse meu amigo tivesse esperando alguém convidar ele para o evento, para daí ele se sentir, nossa, ele não tinha sido convidado. Foi o oposto que fez ele ser convidado. Foi ele se colocar naquele movimento de energia e aí convidaram ele para o evento. Você está mudando o seu cérebro primeiro quando você faz isso, o que muda a sua assinatura eletromagnética. Ele mudou a assinatura eletromagnética dele. O que, por sua vez, comanda o campo e aí organiza essa nova realidade para corresponder a quem você se tornou neurologicamente. O trabalho, ele é o contrário do que a maioria das pessoas faz. A maioria está esperando o tempo inteiro. E esperar não vai chegar nada. Não vai chegar, porque pelo contrário, a vibração está lá embaixo. O ensaio mental, a visualização, ela é o projeto. Só que você tem lá o projeto na mão, então. Esse ensaio mental, a visualização. A gente falou disso na aula passada e eu achei importante voltar a, a trazer isso com mais força mesmo, né? Masterizar isso ainda de forma mais efetiva na nossa mente. Então, o ensaio mental, ele é essa visualização que é o projeto. Só que para que a gente construa alguma coisa, a gente precisa da energia. A gente precisa do cimento, dos tijolos, tá? Esse cimento é a emoção elevada. Então, a gente foi condicionado ali a vida inteira a esperar por esse motivo externo, para sentir essa emoção interna. Se ele vai para esse evento pensando em todos os problemas financeiros que ele tinha, que estava difícil, que não sei, que ele só ia ter mais disso. Ele só ia ser mais um lá no meio do evento. Ele ia voltar para casa dele, a mesma realidade. Ele mudou a realidade. Ele falou, cara, eu vou agir como se eu tivesse 100 milhões na conta. Estufei o peito e botei a roupa e fui andando. Eu até brinquei com ele, eu falei, uma pessoa que tem 100 milhões de reais na conta, ela não anda, ela desliza, né? Ele falou, é exatamente esse sentimento, ela desliza. Faz esse experimento, vocês. Quem tiver com questão financeira, faz esse experimento. Cara, se veste um dia e anda na rua como se tivesse 100 milhões na conta, pensando, tem 100 milhões na conta, pode fazer o que eu quiser no shopping. Parece que desliza no solo. E isso serve pra tudo. Ai, eu quero conhecer o homem da minha vida, a mulher da minha vida. Anda. Você vai ver, as pessoas vão te olhar diferente. Anda como se você fosse uma das pessoas mais bonitas que existem. Você vai ver, as pessoas vão te olhar diferente. Porque a energia é energia, gente. É energia. E a maioria está trabalhando o oposto, que é, ai, quando eu for promovido, eu vou ficar feliz. Quando eu encontrar alguém, eu vou amar, aí eu vou sentir amor. Quando eu ganhar na loteria, eu vou sentir a gratidão. Nunca vai ter loteria. Esse é o modelo da personagem. A personagem vive isso. E você precisa perceber quando isso está acontecendo. Você precisa pegar a sua personagem e perceber, é a personagem. Porque a identidade, o criador,
ele inverte essa equação. O criador sabe que a emoção elevada é o que resulta a experiência. Ela cria a experiência. E de todas as emoções, uma delas, que talvez seja uma das mais poderosas, é a gratidão. Porque quando a gente ganha muito dinheiro, você se sente grato. Quando você recebe amor, você se sente grato. Quando você. Tudo está acontecendo na sua vida do jeito que você quer, pensa na sua criação, você sente o quê? Gratidão. Então, quando a gente se coloca nesse estado de gratidão, pensa na física disso. Quando você está esperando por alguma coisa, você está em estado de falta. Quando você está esperando que algo aconteça, e quando o dinheiro vier, quando o amor vier, você está em falta, você está em separação. Você é como se você não, como se aquilo não fizesse parte de você. Ou seja, o sinal que você está enviando para o campo nesse momento é de escassez, é de eu não tenho. Você estava dizendo para o campo o seguinte: eu não tenho, eu preciso, eu não tenho. Imagina uma pessoa que está o tempo inteiro: eu preciso, eu não tenho. Só que lembra, é energia, o campo, ele é como se fosse um espelho. Ele vai te devolver mais escassez. A lei é de a lei é de ação e reação. Ela está o tempo inteiro. É como se fosse uma onda que vai e volta, ação e reação o tempo inteiro. Ela está aqui, ó. Tudo que você está mandando está vindo de volta. Ela vai te devolver mais de não ter daquilo. Se você está reclamando, se você está, eu não tenho, eu preciso, ela vai te mandar mais de não ter. Só que quando você sente gratidão, gratidão genuína, o que você está dizendo bioquímica e energeticamente para o campo? Você está dizendo para o universo: já aconteceu, eu já recebi, eu já tenho. A gratidão é esse estado de recebimento, ela é a assinatura emocional que a sua criação já está acontecendo. Na sua dimensão, na sua dimensão energética já está acontecendo. Esse é o sinal mais coerente e poderoso que você pode transmitir. Quem aqui já sentiu gratidão de verdade? Sim, gratidão no coração. A gente não fica reluzente, não parece que a gente está brilhando? Cara, é um negócio. Todo mundo aqui já sentiu em algum momento gratidão. Resgata esse momento de gratidão. Cara, a energia é uma coisa assim, né? É esse deslizar, você anda deslizando. É isso, você anda. Você tá mais bonita, você tá mais bonito, você anda. As coisas vão acontecer, parece que os caminhos vão se abrindo, tudo vai fluindo de uma maneira melhor. É isso. É esse sentimento. É esse sentimento. Então o trabalho de hoje, ele é esse ato final de recondicionamento. Ele é de ensinar o seu corpo que por anos se viciou na química do passado, essa química do passado que tem cortisol, adrenalina, a provar e se viciar na química do futuro. É isso que a gente precisa fazer. Quando você ensina o seu corpo a sentir a emoção da abundância, da liberdade, do amor próprio, como se fosse o seu estado atual, o seu estado natural, o corpo para de pedir a química do passado. Hoje, o seu corpo pede o tempo inteiro essa química do passado, de escassez, de falta, porque é o que é conhecido para ele. É o que ele tem de natural, é natural, é esse. O que a gente precisa mostrar é um novo natural. O estado atual agora é outro, é de gratidão, é de abundância, é de emoção elevada. E aí, esse estado se torna o maior aliado na sua criação, na criação do seu futuro. Você está literalmente cada vez mais se apaixonando pro seu futuro, pelo seu futuro. Tá claro até aqui para vocês? Então a prática que a gente vai fazer agora, ela é a solidificação dessa jornada, tá? A gente não está mais desconstruindo ou demolindo alguma coisa. A gente está inaugurando essa nova construção, o novo sistema operacional, a sua nova identidade. Então, antes da gente fechar os olhos, eu quero que você traga com uma certa clareza a sua intenção. Traz uma clareza a essa intenção do que você quer. Não precisa ser uma lista de 10 coisas, sabe? Eu quero que você escolha uma visão, uma nova identidade que você deseja incorporar. Quem é essa pessoa?
Como é que ela se sente ao acordar? Como é que ela anda? Como é que ela fala? Como é que ela ama? Como é que ela. Eu que- Sinta a energia dessa futura pessoa. Sinta a energia dessa nova identidade sua. E eu não quero que você se preocupe agora com o como isso vai acontecer, tá? Sempre que a gente pensa na realidade que a gente quer criar, a mente consciente, imediatamente, ela quase bloqueia isso porque a gente entra num como. Se eu falasse para esse meu amigo assim, cara, anda como se você tivesse 100 milhões na conta, imediatamente a mente vai falar, ah, mas eu não tenho. Tá, mas você pode ter. Aí ela fala, mas como eu vou ter 100 milhões na conta? Eu não sei como fazer isso. Como ela não sabe o como, a gente bloqueia o sinal. Mas essa parte não é sua. Essa parte é do campo. Você só coloca o quê? O campo vai trazer o como. Você só precisa definir o quê e se familiarizar com o sentimento de já ser essa pessoa. Não é para você entrar nessa prática com uma esperança de, ai, talvez isso pode acontecer. Não, é com a certeza de um criador que está prestes a dar vida à sua obra-prima. Com a certeza. Nossa, isso já é uma realidade. Isso já é uma realidade. Tá claro para vocês até aqui? Claríssimo? Então, podem sentar numa posição confortável. Quem tiver fone de ouvido, tirem os óculos, câmeras abertas e vamos para a nossa indução, para a nossa auto-hipnose. Muito bem, eu quero que vocês façam uma respiração inspirando em 6 e expirando em 6 também. Então, vamos começar juntos em. Eu vou contar de 1 até 3 e a gente começa junto, tá? A inspiração: 1, 2, 3. E vamos inspirando em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expira em 1, 2, 3. Ainda de olhos abertos: 4, 5, 6. Inspire em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Expirando em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirem 1, 2, 3, 4, 5. E segura o ar. Segura, segura, segura. Solta o ar, fecha os olhos e relaxe. Ótimo. Eu quero que você sinta as suas pálpebras pesando, 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 pesando. Imagine que é como se as suas pálpebras não funcionassem mais. Imagina que é como se as suas pálpebras agora tivessem sido completamente desligadas. E quando você perceber que as suas pálpebras não funcionam mais, que é como se elas tivessem sido completamente desligadas, você tenta abrir os olhos, mas você não consegue, simplesmente porque é como se as suas pálpebras não funcionassem mais. Ótimo. Eu quero que você pegue agora o relaxamento das pálpebras, leve para o topo da sua cabeça e deixe esse relaxamento descer por todo o seu corpo. Então sinta o relaxamento descendo pelo seu rosto e vai descendo pela sua nuca, passando pelo seu peito, pelas suas costas. E esse relaxamento vai descendo aí pela sua barriga, naturalmente passando pelo seu quadril, pelas suas pernas, braços, chegando até os dedos dos pés e os dedos das mãos. É um relaxamento que vai tomando conta de todo o seu corpo vai entrando num estado profundo de relaxamento. Daqui a pouco eu vou contar de 10 até 1. Eu quero que você se veja descendo por um túnel confortável, um túnel seguro. E esse túnel vai te levando para um lugar mais seguro e mais confortável ainda, descendo agora em 10. Vai descendo por esse túnel. 9. É um túnel confortável, seguro.
8. Você vai caminhando por esse túnel ou escorregando, do jeito que você quiser. Mas você vai passando por ele 7. Cada vez mais fundo você vai alcançando. E quanto mais fundo você vai ficando, mais relaxado você vai ficando. 6. E descendo mais e mais e mais relaxada, a sua mente vai ficando. 5. Cada vez mais fundo, cada vez mais relaxada. 4. 3. E você já começa a avistar uma luz lá no final desse túnel. Essa luz vai se aproximando. 2. Ela vai ficando cada vez mais perto. E daqui a pouco, em poucos segundos, você vai passar por essa luz. E vai chegar num lugar de absoluta segurança, paz e tranquilidade. Você ultrapassa essa luz. E você se percebe em um lugar que você já conhece. Um lugar que te traz essa segurança, essa paz. Pode ser o seu lugar, uma praia deserta, uma floresta, o topo de uma montanha, não importa, é o seu lugar. Pode ser até um lugar que só existe na sua mente. Um lugar que você construiu, não importa. É seu, é um lugar seguro seu. E sem pressa, eu quero que você comece a construir os detalhes desse lugar. O que que você vê ao seu redor? Quais cores existem nesse lugar? A luz do sol passando por entre as árvores? O céu azul, infinito? Ou o mar? Eu não sei, é o seu lugar. Talvez você veja nuvens. O que que tem nesse seu lugar? O que que você ouve nesse lugar? É o som das ondas? É o canto dos pássaros? Ou é simplesmente aquele som profundo e reconfortante do silêncio? Ouça esse lugar. O que que você sente na sua pele? É a brisa suave? Ou é o calor do sol? É a textura da areia? Ou a grama sob os seus pés? Sinta. Deixe que esse lugar se torne real na sua mente. Esse é o seu santuário interior. Um lugar onde a sua mente analítica pode descansar. Porque aqui nada precisa ser analisado. Aqui você está em perfeita segurança. E a partir desse lugar seguro, nós vamos começar a expandir a sua consciência. Eu quero que você traga a atenção para o seu corpo. Então, nesse momento, você pode se ver sentando em algum lugar nesse seu espaço. Pode ser na grama, na areia, em alguma cadeira, num banco, não importa. Você encosta ali e tome consciência do espaço. Começa pequeno. Toma consciência do espaço entre as suas sobrancelhas. Tome consciência do espaço dentro do seu nariz, do espaço dentro da sua boca. Sinta o volume de espaço que a sua cabeça ocupa no espaço. E gentilmente desça a sua atenção para o espaço que o seu pescoço ocupa. Perceba o espaço dentro da sua garganta. Sinta, sinta a vastidão do espaço que os seus ombros e braços ocupam. O espaço que as suas mãos ocupam. Continue descendo e sinta agora o volume de espaço que todo o seu tronco ocupa no espaço. Sinta o espaço dentro do seu peito, o espaço dentro do seu abdômen. Sinta o espaço que as suas pernas ocupam, o espaço que os seus joelhos ocupam. Perceba o espaço que os seus pés ocupam. E agora sinta o espaço que o seu corpo inteiro ocupa no espaço, da cabeça aos pés. Ótimo. E agora nós vamos além. Eu quero que você tome consciência do espaço que cerca o seu corpo. O espaço entre o seu corpo
e os limites desse seu lugar seguro. Pode ser as paredes do seu lugar seguro, pode ser as árvores. Sinta o espaço entre o seu corpo e os limites desse seu lugar seguro. Sinta a imensidão do espaço que preenche todo esse ambiente. Sinta o espaço que vai além dele, preenchendo todo o espaço que você está. E ao focar nesse espaço, você se torna o espaço. Você se torna pura consciência, livre das limitações do corpo, livre do ambiente, livre do tempo. E nesse espaço de pura consciência, de vastidão, como se fosse uma pena flutuando, guie gentilmente toda a sua atenção para um único ponto, que é o centro do seu peito. O seu centro de energia, o seu coração. Eu quero que você descanse a sua atenção aí. E comece a respirar como se o ar entrasse e saísse diretamente por esse centro. Sinta. Você inspira coerência, expira desordem. Você inspira ordem, expira o passado. Você inspira a sua identidade, expira a sua personagem. E enquanto você respira, começa a invocar, a cultivar a sensação de sentir a gratidão. Comece a trazer, a sentir a emoção da gratidão. Não só pense nela, mergulhe nela. Se você precisar, pode se lembrar do rosto de alguém que você ama incondicionalmente, ou de um animal de estimação, ou de algo que aconteceu na sua vida, ou de um momento que você viveu. Sinta o amor que você tem pelas pessoas que te rodeiam. Lembre-se de um momento da sua vida que foi de pura alegria, de uma conquista, de uma paisagem que tirou seu fôlego. Apenas traga e deixe essa emoção preencher o seu coração agora. Sinta ela. Sinta o seu coração se abrindo, se expandindo como se fosse uma flor desabrochando. Sinta essa emoção gerar uma onda de calor pelo seu corpo. Uma luz quente, dourada, que se irradia lá do seu centro, preenchendo todo o seu peito. Descendo para o seu abdômen, subindo para a sua cabeça, viajando pelos seus braços e pelas suas pernas, preenchendo cada célula, cada átomo do seu corpo como uma frequência de gratidão. Sinta essa frequência se expandindo por todo o seu corpo. Esse é o estado de criação. A sinfonia do seu cérebro e do seu coração tocando em perfeita harmonia. É a coerência. Familiarize-se com ele. Esse é o seu verdadeiro estado de ser. Um estado poderosíssimo que é seu. E a partir desse estado de potencial infinito, você vai começar a criar sua nova realidade. Daqui a pouco, você vai trazer à sua mente aquela cena que representa o seu futuro realizado. E nós vamos construir ela agora, passo a passo, com todos os seus sentidos. Eu vou contar até 3. E no número 3, esse seu futuro começa a ser construído em 1, 2, 3. Eu quero que primeiro você veja. Veja, olhe através dos olhos da sua nova identidade. O que você vê? Quais são as cores? Elas são vibrantes? Quem está com você? Quem você vê nesse novo estado? Olhe nos olhos dessas pessoas. Olhe nos olhos delas, veja o orgulho, veja o amor, veja a alegria. Veja o ambiente ao seu redor. O ambiente desse seu futuro que você construiu e que é real. Veja. Agora, ouça. Quais são os sons desse seu futuro? É a sua própria risada? Mais leve, mais livre, mais solta? Ou são palavras? As pessoas reconhecendo você? São palavras de amor? Qual é o som? Ouça. É o som do sucesso? Ouça com atenção esse som. Eu quero que você ouça. E agora,
Eu quero que você sinta. O que que você está tocando? Sinta a textura das roupas no seu corpo. Ou sinta o abraço de alguém querido. A sensação do sol na sua pele. Torna isso físico. Sinta esse local. Sinta as sensações desse ambiente. E mais importante de tudo agora, sinta a emoção. Eu quero que você mergulhe de cabeça na emoção de já ser essa pessoa. Sinta a emoção de já ser essa pessoa. Eu quero que você traga a sensação de liberdade por ser essa pessoa, por ter criado essa nova identidade. Sinta ela como uma expressão no seu peito, como se correntes que antes estivessem ali agora se quebram. Sinta a liberdade e traga essa sensação de alegria, sinta essa sensação de alegria tomando conta de você, deixe que ela borbulhe do seu estômago e suba até o seu coração, preenchendo você com essa energia vibrante. Sinta ela. E cubra isso com a emoção mais poderosa de todas. Eu quero que você cubra tudo isso com a emoção mais poderosa de todas, que é a gratidão. Sinta agora uma profunda, imensa gratidão por esse momento já ser real, por esse momento já estar acontecendo na sua vida. Sinta a gratidão pela sua vida, pelo seu corpo, por essa sua jornada, por essa nova construção. Sinta e memorize esse sentimento. Memorize esse sentimento, porque ele é seu. Ensina cada célula do seu corpo como é a sensação química do seu futuro. Ensina. Deixa que cada célula do seu corpo sinta esse novo futuro. Não é um sonho, é uma memória de que você está instalando nesse futuro. Essa memória, ela já está no seu futuro, ela é real, ela já está acontecendo, ela já está no seu presente. Eu quero que você fique aí alguns minutos sentindo isso. Ótimo. E agora, com essa sensação lá em cima, abençoe o seu futuro. Abençoe ele. Envolva toda essa cena com essa nova identidade, com a energia do amor. Envolva a nova identidade com uma energia fantástica de amor, de admiração, de certeza. Amplifique esse sinal. E agora, como um passo final seu de criação, assim como você se rendeu ao passado durante um tempo, agora renda-se ao seu futuro. Solte a sua criação, entregue ela ao campo das infinitas possibilidades com total confiança e expectativa alegre, certeza de que isso já é uma realidade. O seu trabalho não é se preocupar com o como tudo isso vai acontecer. O seu trabalho foi criar a planta e sentir a emoção. E agora solte ela. Confie no universo, confie em Deus, confie nessa mente maior, no campo das infinitas possibilidades. Confie que tudo acontecerá para os seus eventos se concretizarem, porque eles já são uma realidade. As sincronicidades, as oportunidades, da forma mais surpreendente e perfeita para você, acontecerão. Apenas solte e saiba em cada fibra do seu ser que já está feito, já está realizado. E lentamente, mantendo essa emoção elevada, vá trazendo a sua consciência de volta para o seu corpo. Eu vou contar de 1 até 5, e no número 5 você vai poder abrir os olhos, sentindo essa nova realidade. 1, percebendo que essa nova realidade, e eu chamo de realidade porque de fato ela já é real. 2, você sente ela e percebe
em todas as células, em todas as estruturas do seu corpo 3, se amplificando aí dentro e emitindo esse sinal com muita coerência ao campo. 4, movimentando já as mãos, os pés, os braços e daqui a pouco no número 5, abrindo os olhos e se sentindo presente a esse momento. 5. E muito bem-vindos de volta ao primeiro dia do resto das vidas de vocês. Essa prática, ela não terminou agora que vocês abriram os olhos. O verdadeiro início dela é agora, né? O desafio é por quanto tempo você vai manter esse estado de ser. Você consegue se sentir grato, mesmo quando ainda não tem a evidência acontecendo? Aliás, mesmo que ela ainda não tenha aparecido na sua frente, você consegue se sentir abundante antes do dinheiro chegar, né? Quando essa aula terminar, você levantar aí da sua cadeira, da sua poltrona e voltar para sua vida, a vida ela vai continuar testando. As pessoas, as situações, elas vão continuar surgindo para ver se você vai voltar para sua personagem antiga. E cada vez que você escolher conscientemente retornar a esse sentimento do seu futuro, você está dizendo ao universo que é verdade, que já está acontecendo. Por isso que é importante repetir essa prática, até que ela se torne natural no dia a dia, até que você faça ela no dia a dia. É como pensa na lagarta, né? A lagarta, ela para se tornar borboleta, ela precisa entrar no casulo e ela se dissolve completamente. Ela se torna meio que um líquido ali dentro. E esse é o se tornar um ninguém. Esse foi o trabalho que a gente fez. Só que a lagarta ela não fica lá. Ela emerge, ela se transforma com um novo corpo, uma nova vida. A ideia não é a gente dar uma melhoradinha em quem a gente era, é se transformar. E aí, quando a gente entra nessa criação, parece que é muito distante sair de um lugar completamente diferente, como uma lagarta, e virar uma borboleta. Mas nós temos essa mesma capacidade na nossa vida. O que a gente fez foi o trabalho do casulo. A gente sai num outro lugar. A gente sai num outro lugar. A pergunta não é como eu vou fazer isso. A pergunta é o que que eu vou fazer com essas novas asas que eu tenho? Então a pergunta é o que que eu vou fazer com essa nova identidade? O que está disponível para mim nessa nova identidade? Porque a capacidade, o poder já está com você. Essa criação que eu pedi ali antes da gente fazer a auto-hipnose, eu peço, pensa em quem você quer ser, façam esse trabalho. Façam esse trabalho de maneira mais calma. Se coloquem de novo a escrever mesmo num papel quem vocês querem ser. E façam de novo essa indução enxergando essa pessoa. Cria a vida extraordinária que você puder imaginar, sem pensar no como. Porque quando a gente vai criar, a primeira coisa que trava a gente é: eu não sei como fazer isso. Então, eu falo de números, porque números é mais fácil, né? Mais palpável. Se a pessoa fala, você vai ter 100 milhões na conta, é muito longe. A pessoa fala, não, tá muito longe, eu não sei como fazer isso, mas não estou perguntando como. A jornada está só começando. Você só precisa fazer o quê? Só criar o quê? Não se preocupa com o como. Quanto mais você se sentir dentro da experiência, mais o universo, o campo das infinitas possibilidades vai trazer o como. Tá claro aqui para vocês? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Alguém quer tirar alguma dúvida? Fazer alguma pergunta? Estão relaxados demais aí? Se alguém quiser, levante a mão. Se não, eu vou encerrar. Quer? Érica quer. Então vai lá, Érica. Pode falar, pode perguntar. Olha, maravilhoso, Igor. Eu só tenho que agradecer. Simplesmente maravilhoso. Eu estou encantada com todo esse curso e hoje, assim, foi delicioso. Obrigada. Que bom, que bom. Obrigado. Eu que agradeço, eu que agradeço.
Tem horas que até eu aqui falando, eu vou viajando aqui, né? Porque eu tô falando, eu tô guiando o processo, até eu vou criando imagens na minha cabeça. Então, de fato, é um processo que, assim, gente, acreditem, se a gente for repetindo, 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 fazendo o processo, todas as células do nosso corpo vão viver a experiência como se ela fosse realidade, porque não tem diferença. Então, façam o processo, tá? O dever de casa é fazerem essa auto-hipnose essa semana, tá? Não me venham com, não tem tempo. Não tem como não ter tempo. É só botar o negócio. Todo mundo tem tempo, gente. Bota ali o negocinho, para o tempo da sua vida. Usem a estratégia de criar hábitos, que é determinem um horário e um local específico para as práticas. Beleza? Eu vou disponibilizar essa aula lá no clube. Quem tiver ainda com algum problema em algum treinamento do clube, me chama no privado para a gente organizar isso. Mas eu acho que a maioria agora está funcionando bem, né? E o resumo eu vou colocar lá. Já vou soltar o resumo aqui no grupo também do WhatsApp, lá no grupo do WhatsApp. E já vou botar amanhã também junto com a aula no clube, tá? Importante vocês assistirem lá. E até porque lá também tem o progresso de vocês. É legal vocês verem o progresso, né? Nossa, já assisti tantos por cento do treinamento. Isso dá uma sensação de, como eu explico lá no programa de hábitos, de recompensa, né? De ver a coisa avançando, tá? Então assistem. Muito boa noite para vocês, uma excelente semana, que vocês durmam muito bem e acordem melhor ainda amanhã. Tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima aula. Tchau!